Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O campeonato tudo parado, né? Meu amigo, não se iluda. Negócio de prazo, não, vai ali, vai aqui. Irmão, a forma como o Brasil está sendo conduzido, cada um querendo mandar, o legislativo querendo atuar como executivo, o judiciário querendo atuar como executivo, o legislativo querendo atuar como judiciário. Tá todo mundo querendo mostrar quem manda. A parte de baixo está se ferrando, né? E num país continental, aonde cada ente federativo faz o que acha melhor, que foi isso que o nosso judiciário fez, cada um faz o que acha melhor. Se está certo ou se está errado é outros 500, tá? Mas faz o que acha melhor. É impossível você ter uma previsão de volta do futebol a nível nacional. Pode ter uma previsão de volta do futebol a nível regional. Vou dar um exemplo. O Brasil, na minha visão, o Brasil são vários países, como eu já falei. E a região sul do país, a região sul, é um outro país dentro do Brasil. A realidade da região sul é completamente diferente do restante do país. Então a região sul, por as suas características, talvez ela tenha condições sim de voltar pelo menos o campeonato estadual. Agora o restante do país não tem essa condição. Porque como não está uma coisa centralizada, cada estado, cada prefeitura faz o que achar melhor. Então, irmão, falar em volta de futebol nacional é jogar a conversa fora. Tá? Jogar a conversa fora. Pode ter regional, como eu falei. Mas não tem futebol. Resenha com Magalhães aqui tem abstinência, né? Eu gosto de falar de futebol. Então a gente vem trazendo alguns assuntos aqui que é relacionado ao futebol, mas não ao jogo, do que eu gosto. De vez em quando eu falo de um jogador, eu falo de um negócio. Mas dessa vez eu vou falar de um assunto, lógico, que tem a ver com o futebol, é óbvio, mas não em campo, nos bastidores. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, porque o assunto é sobre o Corinthians, mas é um assunto que interessa a todos os clubes, que vai respingar em todo mundo. É sobre o Corinthians, sobre a carta que o presidente do Corinthians fez, André Sanches fez, para a Federação Paulista, para a CBF, para a senhora Globo, dizendo que não joga mais aos domingos, feriados e à noite. E ela tem uma razão do porquê. Porém, eu estou fazendo o vídeo porque eu estou vendo uma porrada de gente criticar o presidente do Corinthians. Então eu fui dar uma olhada, fui ler e saber o porquê que o presidente fez isso. Porque eu estou vendo um montão de gente falar que é um absurdo. E eu fui dar uma lida para saber se realmente é um absurdo. E eu vou falar sobre isso, se é um absurdo ou não. O que o presidente André Sanches fez. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que isso, na minha visão, já vou dizendo, vai respingar no seu time. Sim. Sim. Mais uma vez, isso faz parte, o judiciário interferindo. Mas isso faz parte, lógico que faz parte. É um direito trabalhista. Isso tudo causado por uma ação trabalhista que ocasionou o que o Corinthians está fazendo. Então vai respingar em todo mundo. Então, meu amigo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários, tanto no nosso canal no YouTube, quanto também lá no nosso WhatsApp. Nosso número do WhatsApp, 022 99 22 54 512. E também, rapidamente, venho falar aqui do meu amigo Adriano, que vem estampando há quase um mês aqui no nosso canal com a Seguralta, seguradora de seguros, faz parte, uma das unidades da AB Barros, uma das maiores redes de seguradoras do país.
Você quer fazer o seu consórcio, o seu financiamento, fazer uma cotação de seguro da sua moto, do seu carro, fala com o Adriano. O telefone está aqui em cima, mas também está o link na descrição aqui do canal. Entre em contato com o Adriano e faça a sua cotação. Vê lá, diz que viu aqui no canal Resenha com Magalhães. O Adriano é gente boa, o Adriano é de Salvador. Tá? E vou mandar um abraço rápido logo aqui. Um amigo que fiquei conversando na madrugada, já depois de meia-noite. Meu amigo Éder, torcedor do Atlético Paranaense. Fala, Éder. Ficamos batendo um papo lá. Tamo junto, tamo junto. O Éder, ele até falou que o nome dele vem em homenagem ao Éder Aleixo, do Atlético Mineiro, ponta esquerda. Éder, tamo junto. Vamos lá, galera. O que aconteceu? Para quem não viu, que está aqui no canal, não viu. O presidente do Corinthians, André Sanches, que é um cara polêmico, e não é só ele, tem uma porrada de presidente aí polêmico pra cacete. E o André Sanches é um desses. O Corinthians está passando uma situação complicada financeira, tá? Complicada mesmo. Estão falando até que o Corinthians está indo pelo mesmo caminho do Cruzeiro, vai cruzeirar. Estão falando um montão de dívida, mas eu não vim falar da dívida, problema de dívida do Cruzeiro, do Corinthians, não é? A situação é a carta que o presidente do Corinthians mandou. Então vamos lá. Por que ele mandou esta carta? Ele mandou essa carta porque o ex-jogador Paulo André ganhou um processo na justiça no valor aí de 1,2 milhões, né? Fizeram um acordo e o Corinthians vai pagar parcelado 750 mil. Bom, até aí, nada demais, né? O que jogador entra na justiça contra clube, isso é uma festa. Até aí, nada demais. O problema é que, vamos lá, aqui diz o seguinte, o jogador pediu várias coisas, disse que o Corinthians não pagou um monte de coisas que ele tinha direito. E uma das coisas que o Paulo André pediu foi adicional noturno. Adicional noturno, ou seja, jogos à noite. Referente a domingos e feriados. Então aqui, ó, eles cobrem ações na justiça, remunerações referentes a adicional noturno, domingos e feriados. Ou seja, eles estão cobrando valores por terem jogado à noite, por terem jogado aos domingos e feriados. Aí aqui diz o seguinte, essa decisão já foi inúmeras vezes confirmada até por primeira instância, segunda instância. Porque eles também dizem que não estão tendo descanso, os jogadores não estão tendo descanso, estão tendo jogos atrás de jogos. Aqui diz o seguinte, inúmeros são decisões judiciais confirmadas, inclusive pelas instâncias superiores, condenar as entidades de prática desportivas empregadoras a pagar aos atletas profissionais de futebol adicionais por partidas realizadas à noite, assim como por suposta violação ao direito de repouso semanal remunerado, especialmente quando há jogos realizados aos sábados e domingos, seguidos por jogos no meio de semana, e novamente sábado e domingo. Ou seja, jogadores estão reclamando que jogam sábado e domingo, depois jogam no meio de semana, depois jogam no outro sábado e domingo. Ele está trabalhando a semana inteira e não está tendo a remuneração devida e não está tendo o seu descanso que é garantido em lei. Bom, o que o jogador está pedindo é um absurdo? Não. O que o Paulo André está pedindo é um absurdo? Não. É um direito trabalhista. Beleza? É um direito trabalhista. Porém, os clubes são submetidos aos calendários da CBF, das federações e também submetido aos horários da emissora que compra os direitos. Como é que o clube faz? Então o clube fica refém da CBF, da federação e da emissora que transmite os jogos.
É... Só que quando o clube assina um contrato com o jogador, eu não sei se nesse contrato vem especificando isso. Porque se no contrato trabalhista vier especificando isso, porque lá atrás, antes da reforma da lei trabalhista, acho que não tinha como fazer. Mas com a reforma trabalhista atual, dá para fazer um acordo patrão e empregado, empregador e empregado, sobre este assunto. Então os novos contratos já podem vir com cláusulas específicas de jogos no meio de semana à noite, jogos em feriados e domingo. Então, dá para se amarrar esse contrato e não ter esse problema jurídico que os contratos anteriores tinham e que muito jogador está ganhando na justiça. Então, tem uma linha. Os que não tinham essas cláusulas no contrato, se entrar na justiça, vai todo mundo ganhar. Por causa do adicional noturno, de não ter o descanso devido, vai ganhar. E os que fizerem o contrato a partir de agora no contrato for colocado isso, ele não vai poder reclamar no futuro, porque é um acordo que a lei trabalhista garante agora. Então, o que acontece? Esse contrato que o Corinthians perdeu, o Paulo André ganhou de acordo com a lei. E qual é o medo do Corinthians e qual é o medo de todos os outros clubes têm que ter? Porque todos os outros clubes têm contratos antes da reforma trabalhista, que talvez não tenham cláusula sobre jogos à noite, domingos e feriados, e sobre descanso. Porque isso é imposto pela CBF, pelas federações e pela emissora que cobre. Então o que acontece? A partir dessa decisão do Corinthians, muita coisa tem que ser revista. Então eu já vou te dar logo a minha posição. Magalhães, você concorda ou discorda do Corinthians? Concordo. E todos os clubes têm que se reunir, que vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. Porque se a emissora bota o jogo à noite, a CBF bota jogo final de semana e meio de semana direto, vai empurrando competição em cima de competição, o valor que a CBF, a federação e a emissora pagam aos clubes tem que cobrir, na minha visão, esses gastos que os clubes terão que ter. Vai ter que ser imputado à CBF, a federação e a emissora que transmite, valores acrescidos ao adicional noturno. Vai ter que ser tudo acrescido no contrato. Vai ter que se ter um contrato, se refazer os contratos, porque senão só os clubes vão sair perdendo. CBF, federação e emissora não. Então, na minha visão, o que o Corinthians fez foi tomar a primeira atitude. Tomou a frente e avisou, olha só, não jogo mais aos domingos e não jogo à noite. Não jogo mais domingo, feriado, não jogo à noite. Por quê? Não tá no contrato isso. Foram vocês que fizeram o contrato, são vocês que fazem o campeonato. São vocês que colocam o horário, só que quem está pagando a conta sou eu. E não é justo eu pagar a conta sozinho. É isso que o Corinthians está falando. Televisão e federações de CBF não estão respeitando as leis trabalhistas. Isso é simples. CBF não respeita, a federação não respeita e a emissora não respeita. Só que quem paga a conta é o clube. Isso não é justo. Então, para mim, o Corinthians está certo. Apesar de eu estar falando que é um absurdo, para mim não é absurdo. O Corinthians está certo. O Corinthians está certo. E os outros clubes que abram o olho e se unam ao Corinthians, que vai sobrar para todos eles.
Todos eles, sem exceção. Todos eles. Porque a ganância pelo dinheiro passou por cima dos direitos trabalhistas. E agora a justiça está puxando as coisas, a princípio, para o seu devido lugar. Não está tomando à frente a justiça. A justiça aqui no Brasil é complicada. A justiça aqui no Brasil, hoje, o judiciário quer exercer o papel de executivo. Isso está claro, tá? Independente de opção partidária. O judiciário está querendo tomar o lugar do executivo. Está querendo mostrar quem manda. Não é a função, mas está querendo fazer. Como o legislativo quer fazer a função de executivo, quer fazer do judiciário, ou seja, está todo mundo. Mas nesse caso não é. Nesse caso o judiciário só está dando direito a quem tem direito, que é o jogador. O jogador não pode ser punido, mas o clube também não pode. O jogador tem o direito de recorrer e ganhou, beleza. Agora o clube não pode pagar se ele está numa competição que não foi ele que fez. É uma competição que a CBF, a federação, e um horário que a emissora coloca. Porque o horário, eu te garanto que não é a federação e a CBF. O horário é de acordo com a emissora. Então não é justo os clubes pagarem. Então, na minha visão, o Corinthians está certo e os clubes todos abram o olho. Porque todos os jogadores vão pelo mesmo caminho. A partir de agora, todos os contratos a serem feitos já tem que vir com cláusula específica, se não tinham, tá? Se não tinham, tá? Que de repente tem clube que já faz essa cláusula. Mas para aqueles clubes que não tinham essa cláusula, tem que colocar uma cláusula específica para jogos à noite, domingos e feriados. Para depois o clube ser acionado na justiça e não pagar sozinho uma conta que tem que ser dividida com CBF, federação e emissora. Então, amigo, na minha visão, Corinthians está certo. Tá? Para mim, o Corinthians está certo. Agora, CBF, federações e a emissora que tem que encontrar um meio termo. Tem que encontrar um meio termo. Porque senão os clubes vão sempre pagar a conta. Principalmente dos contratos antigos. Que no caso do Paulo André, ele jogou no Corinthians que durante 5 anos, se não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem, mas eu acho que ele jogou 5 anos, se eu não estiver enganado. Jogou de 2014 a 2019. Parece, eu li aqui num outro blog, aqui no outro negócio. Então, amigo, é futebol, é da parte política, mas os clubes, abram o olho. Senão, vocês vão sentar também e vão ter que pagar. O jogador não está errado. Ele cobrou. E não foi só o Paulo André. O Maicon, do São Paulo, também. O Maicon também. Então, não é o primeiro e não vai ser o último. Te garanto que agora vai ter uma fila cobrando as mesmas coisas. Se já não cobrava, mas agora que foi exposto, o Corinthians jogou no ventilador, bum, vai ter um caminhão de processo com a mesma coisa. E a sentença vai ser igual. Vai virar, se já não virou, jurisprudência. Então, irmão, o caminho é o mesmo. Então, para mim, na minha visão, o Corinthians está certo. Os outros clubes que abram o olho. Essa foi a minha análise. Conto com a sua participação. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau.